E aí, tudo bem? Hoje a gente vai embarcar numa viagem bem interessante para entender como as empresas foram de um cenário de caos de informação para um de clareza total. É a história de como elas aprenderam a gerenciar o seu bem mais precioso. Para começar, vou deixar uma pergunta no ar. Pense em tudo que forma uma empresa: prédios, produtos, dinheiro no banco. Mas qual é o ativo mais valioso de todos? Aquele que, no fundo, move todas as peças do tabuleiro. É isso aí, a informação. É o conhecimento sobre os clientes, sobre as operações, sobre o mercado, tudo. Sem bons dados, uma empresa está literalmente voando às cegas. E é por isso que essa busca por dominar a informação vem moldando a tecnologia há décadas. Tá, legal, mas vamos a fundo nisso. Por que essa obsessão toda com a informação? O que ela realmente faz, na prática, para uma organização? A ideia é bem simples, na verdade. Decisões melhores vêm de informações melhores. Ter dados que são confiáveis, que são fáceis de acessar, isso não é só um luxo tecnológico, não. É a base para ser eficiente e, claro, para se manter relevante no jogo. E aí que entra um conceito-chave, o tal do sistema de informação. E olha, a definição aqui é bem ampla. Não se trata só de um computador ou de um software. Um sistema de informação é, na verdade, uma ferramenta de estratégia. Ele existe para dar uma vantagem competitiva de verdade para a empresa. E agora a gente entra na parte que eu acho mais legal, a história por trás disso tudo. Como é que a gente saiu de um monte de sistemas que não se falavam para o mundo todo conectado que a gente tem hoje? É uma verdadeira saga da tecnologia. Nosso roteiro passa por 3 décadas que foram cruciais. A gente começa lá nos anos 70 com aquelas máquinas gigantes, os mainframes, depois a gente passa pela revolução dos computadores pessoais nos anos 80 e finalmente chega na era que conectou tudo. Imagina só, anos 70. A computação era super centralizada. A gente está falando de mainframes enormes, trancados em salas com ar-condicionado no máximo. Eles eram poderosos sim, mas cada um fazia uma coisa bem específica para um único setor. O sistema da folha de pagamento não fazia a menor ideia do que o sistema do estoque estava fazendo. Aí, chegam os anos 80 e, bum, a revolução. De repente, o computador cabia numa mesa de trabalho. A tecnologia ficou muito mais acessível para todo mundo. E só para dar uma ideia da época, era super comum ter que usar um disquete para carregar o sistema operacional e depois colocar outro disquete para rodar o problema. O avanço era nítido, mas ainda era tudo muito individual. Só que, olha que curioso, essa democratização da tecnologia acabou criando um problema novo e gigantesco. Com cada departamento comprando seu próprio computador e seu próprio sistema, a informação ficou totalmente espalhada, fragmentada. O resultado disso? O caos. Pensa assim, os dados eram como ilhas isoladas. Alguém do time de vendas colocava uma informação lá, que depois tinha que ser digitada de novo pelo time financeiro. Um prato cheio para erros e inconsistências. Era simplesmente impossível um gestor ter uma visão completa, unificada do negócio. Chegou um ponto em que essa bagunça toda, essa fragmentação, começou a doer de verdade no bolso das empresas. A indústria precisava urgentemente de uma solução. O próximo grande passo era, de alguma forma, conectar todas essas ilhas de informação. E a transformação foi da água para o vinho. A gente saiu daquele cenário de dados espalhados, de silos, para ter o que a gente chama hoje de fonte única da verdade. Processos que antes eram manuais, lentos e cheios de erro, passaram a ser automatizados, padronizados, e aquela visão limitada de um departamento só deu lugar a uma visão estratégica, completa, da empresa inteira. Mas o que foi que tornou tudo isso possível? Qual foi a peça que faltava? A resposta está na tecnologia de rede. Foi o surgimento das redes de computadores e principalmente da internet que finalmente permitiu que os diferentes sistemas pudessem conversar entre si. E isso abriu as portas para os sistemas integrados que a gente conhece hoje, como os ERPs, que unem a empresa toda numa plataforma só. Mas claro, essa história não para por aí, né? A jornada de inovação continua. A busca por informação mais rápida, mais profunda, mais inteligente, ela não tem fim. Então, o que será que o futuro reserva? Bom, tudo aponta para uma direção: inteligência artificial. A IA surge como a próxima grande fronteira. E a promessa dela não é só conectar os dados, mas sim entender esses dados, prever tendências e até automatizar decisões de um jeito que a gente nunca viu antes. Então, para a gente fechar, fica essa provocação. Se a integração de sistemas nos deu uma foto nítida do presente, o que será que a inteligência artificial vai revelar sobre o futuro dos negócios?
Que tipo de conhecimento a gente vai conseguir extrair com esse novo poder? É algo para a gente pensar, sem dúvida.